Amém. Vocês estão bem, gente? Ô, glória. Espero que vocês estejam bem mesmo. Como foi proposto hoje, né? A Vanessa e o Edgar estão liderando vocês. Me deu essa oportunidade, né? De estar aqui ministrando para vocês. Estava conversando com o Senhor, passei a semana toda pensando. Eu falei assim, caraca, mano, chamados para influenciar. E agora? O que eu vou falar, Senhor? E eu fiquei pensando, refletindo. E o Senhor me trouxe uma palavra, né? Eu pensei em várias coisas, diversas coisas para falar para vocês. Mas o Senhor me trouxe uma palavra que eu tenho certeza que vai impactar a vida de vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez. Estenda a sua mão, fala para Deus falar comigo, fala para Deus me abençoar nessa palavra, fala para Deus me usar para falar através da vida de vocês. Tá bom? Estenda a sua mão. Querido Deus, nós somos gratos por essa noite, Deus. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por cada jovem que está aqui essa noite. Espírito Santo, fala ao coração de cada um. Acima de tudo, Espírito Santo, usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida, Pai, segundo esse tema, Pai, que o Senhor colocou no coração, Senhor, dos líderes, Senhor, e do meu, Espírito Santo. Porque cremos, Senhor, que esse tema já está no teu coração antes mesmo do mundo existir. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês, bem no comecinho. A pergunta é bem simples. Quantos aqui me conhecem? Oh, glória, bastante gente me conhece. Não sabia que eu era tão conhecido assim, não. Glória a Deus. E eu não sei se vocês ouviram falar, se vocês viram num telão, mas eu nem sempre fui esse cara que vocês estão vendo aqui agora, pregador, ou qualquer outra coisa do tipo. Primeiro eu gostaria de contar um pouco do meu testemunho, porque eu acredito que vocês me conhecem, talvez só de ouvir falar, sabe? Mas vocês não conhecem a minha vida, não sabem quem eu fui, não sabem as coisas que eu já fiz. Porque é muito fácil estar aqui como pregador, pregar para vocês, abrir a Bíblia e ler, mas e a minha vida? Como foi? O que eu tenho para passar para a juventude de hoje? Até porque o tema hoje é chamados para influenciar. Então, se eu estou aqui, eu acredito, né, que o Senhor me colocou para influenciar a vida de vocês, né? Então, vou contar um pouco do meu testemunho. Eu tenho 24 anos de idade, não sei, para quem não me conhece, eu me chamo Pedro. Estou frequentando aqui a igreja já tem mais ou menos uns 6 a 7 anos, né, que eu estou aqui com o pastor Nizuzi. E há 6 anos atrás, mais ou menos, de 6, 7 anos atrás, minha vida estava completamente destruída, né? Eu nasci praticamente em berço cristão, não sei se alguns nasceram também, mas o que vocês podem imaginar que eu já fiz de errado nessa vida, gente, eu já fiz, né? Aos meus 18 anos de idade, foi quando a minha vida começou a ir de mal a pior, né? Eu sou praticamente de berço cristão, só que minha mãe não, né? Ela frequenta a Igreja Universal, e desde então eu estou aqui, servindo ao Senhor, mas nem sempre foi assim, né? Eu fiz muita coisa de errado já. Eu não sei, a maioria dos adolescentes, eu não sei se já viveu isso, mas, cara, já bebi, já fumei maconha, já fumei cigarro, eu já fiz tanta coisa de errado nessa vida, e eu falei assim, pô, Senhor, eu já fiz tanta coisa de errado, o que eu tenho para passar para essa juventude de hoje? Uma coisa que eu tenho para passar para vocês hoje é, Deus transforma vidas. A vida de vocês pode ser impactada, um dia vocês podem estar aqui no meu lugar, ou sei lá, estar na sua escola, não sei, influenciando outras pessoas, porque o Senhor me trouxe aqui. Desde então, quando eu entrei nessa igreja, o Senhor colocou alguém para cuidar da minha vida, colocou o Rafa, colocou a rapaziada da mídia, o Everson, o Pedro Vitor, o Igão, que está lá fora. E a partir desse momento eu comecei a ser tratado, comecei a ser cuidado. Então, desde então que eu tomei esse posicionamento, eu comecei a não só ser influenciado por outras pessoas, mas comecei a influenciar outras vidas. Tomei a decisão de ir para o campo missionário, onde o Senhor cuidou da minha vida, tratou. Foi um momento assim incrível que eu vivi com o Senhor. E essa basicamente é um pouquinho da minha história,
Eu nem sempre fui esse cara santo que vocês estão vendo. Na verdade, eu não sou santo, né? Queria eu conseguir ser santo. Mas nem sempre foi assim. Minha vida nem sempre foi assim, infelizmente. Tive que passar muita coisa na vida para poder hoje reconhecer que o Senhor é meu Salvador. Graças a Deus eu tenho essa igreja que me acolheu, que me abraçou. O Senhor, graças a Deus, me deu a Gabi, que hoje é minha namorada. A gente tá, o pastor nos abençoou. Graças a Deus está aqui. E minha vida tá muito bem. Mas vamos para a palavra? Já que vocês me conhecem um pouquinho. Perguntei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer passar para essa juventude? Porque a gente é chamado para influenciar. Agora, influenciar como? Influenciar quem? A pergunta que eu faço para vocês: como a gente pode influenciar alguém? Alguém se atreve a dizer? Como podemos influenciar? Alguém aí? Alguém? Vamos, gente, conversa comigo, pô. Dando o quê? Bom testemunho. Mais o quê? Espalhando o evangelho. Muito bom. Mais alguém? Glória a Deus. Isso aí, gente. A gente é chamado a influenciar para o bem. É o que a Bíblia nos ensina. Mas a gente pode influenciar para o mal? Como que a gente influencia para o mal? Fala comigo, gente. Não tenha vergonha, não. Vamos, conversa comigo. Nossas atitudes. Qual é as nossas atitudes que a gente faz de errado que pode influenciar para o mal? Uma palavra errada, mas o quê? Tratar mal as pessoas, é um bom ponto. É assim que a gente pode influenciar alguém errado, mas alguém? Deixar a raiva subir pela cabeça, isso aí também é um bom ponto. Assim a gente pode influenciar alguém para o mal. Mais alguém? Bom, já que não tem, todos esses pontos realmente a gente pode influenciar alguém para o mal. E eu gostaria de fazer vocês abrir a Bíblia de vocês e ler comigo um texto que está em Gênesis 3. A título de contexto, Gênesis 3,15. Gênesis é 15, tá, gente? Gênesis 3, versículo 15. Gênesis 3,15 é o título de contexto, é um livro escrito por Moisés, onde o Senhor usou a vida dele para escrever sobre o início da humanidade. E em Gênesis 3,15, a gente consegue ver a queda do homem. Isso, obviamente, que é um resumo, né? Começa lá em cima, quando a serpente convence a mulher de comer do fruto que o Senhor disse para não comer. Porque a gente mesmo é influenciado não só por pessoas, porque qualquer coisa pode nos influenciar. A música que a gente estava cantando, a gente foi influenciado por ela. A gente estava dançando, pulando, o Michel chamou geral aqui na frente, todo mundo começou a pular. Michel influenciou vocês estarem aqui. Às vezes o livro que a gente lê nos influencia, às vezes os nossos pais com os ensinamentos nos influencia, mas a gente é influenciado por tudo aquilo que a gente convive. E uma das coisas que a gente mais convive, além dos nossos pais, além dos nossos avós, além dos nossos tios, pessoas da escola, é a gente mesmo. A gente é influenciado por nós mesmos. A própria Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, todas as vezes que a gente escuta a gente é influenciado. O diabo nos influencia? Sim ou não? É muito interessante porque se vocês forem parar para pensar, o diabo não precisa fazer com que vocês pequem de uma forma extraordinária para te influenciar para o mal. A única coisa que o diabo precisa fazer é fazer com que você faça a sua própria vontade. Porque se você faz a sua própria vontade, automaticamente você está sendo influenciado por mal. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. É o que a gente encontra no livro de Romanos. Lá Paulo fala que todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Só que aonde aconteceu essa queda? Em Gênesis 3,15. Vamos ler comigo? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela.
este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa parte de Gênesis 3,15, a gente consegue ver a queda do homem, onde a mulher foi influenciada pela serpente, porque ela queria e tinha curiosidade a fazer uma coisa que o Senhor não permitiu. Automaticamente a mulher influenciou o homem e automaticamente o homem caiu. E desde então, a gente somos pecadores. Só que antes disso, quem influenciava Adão e Eva? O próprio Senhor. Porque eles viviam no paraíso e viviam de uma forma perfeita. Viviam de uma forma santa. Só que aí entrou o pecado. E desde então, toda a humanidade ela é influenciada para o mal. Porque desde Gênesis 3,15 até os dias atuais, não existiu ninguém, além de Jesus, perfeito. Todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. E por isso que, às vezes, sentir raiva no coração, você influencia outras pessoas. Por quê? Porque você faz com que outras pessoas também sintam raiva de você. Porque às vezes a gente não consegue controlar a nossa boca. Às vezes uma fofoca que sai da nossa boca influencia outras pessoas a pensar em coisas más de outras pessoas. Porque é uma coisa que a gente vive muito na escola, não é verdade? Porque uma coisa que a gente vive na escola é o seguinte: fulana de tal falou mal de mim, e agora? Aí você vai lá tirar satisfação com fulana de tal, porque fulana de tal falou mal de você. Isso é uma influência má. Às vezes você está na sua casa e fala assim, estou precisando de dinheiro. Aí você vai lá e pega o dinheiro na carteira do seu pai sem pedir. Isso é roubo. E a gente vai e fala assim, mas isso não tem problema. E você comenta isso com outra pessoa. Você está influenciando essa pessoa para o mal. Mas eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, Senhor, mas Paulo ele deixa bem claro, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Paulo ele foi um dos maiores influenciadores que teve, depois de Jesus. Outros personagens da Bíblia também foram muito influenciadores, como Moisés, como Abraão, como Pedro. E eu fiquei refletindo nisso, eu falei assim, Senhor, mas me dê um exemplo de pessoas que influenciaram para o bem, pessoas que sacrificaram a sua vida, pessoas que largaram nesse sentido literal a mão do pecado, de tudo que esse mundo tem para nos oferecer. E o Senhor colocou para mim Paulo, que a gente vai praticamente começar a entrar num tema agora, influenciados por Jesus. Abram comigo em 1 Coríntios 11, 1. Por gentileza. Amém? Quem achou, diz glória a Deus. E quem não achou, grita socorro. Olha que interessante. 1 Coríntios 11, 1. Diz o seguinte: sejam os meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu os elogio, porque em tudo que vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmito a vocês. Isso aqui é um versículo que Paulo fala à igreja de Coríntios. Por quê? Porque Paulo, ele seguia a Jesus. Paulo, ele no sentido literal, ele conseguia influenciar as pessoas para o bem. Conseguia fazer com que as pessoas vissem nele Jesus. E esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque depois que houve a queda do mundo, só teve uma forma da gente ser salvo. Só tem uma forma de alcançar a salvação. Só tem uma forma da gente cantar essa última música que a gente cantou. Senhor, como eu espero um dia em que verei a tua face. Só tem um jeito, que é aceitando o Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Só tem um jeito da gente não ser influenciado pelos nossos desejos, assim como Eva foi, assim como Adão foi. Só tem uma forma: Jesus. Ele é o único caminho, verdade e a vida que consegue fazer com que eu e você não sejamos influenciados por nós mesmos. Só Ele pode fazer com que a gente vença os nossos pecados, vença os nossos maus desejos, vença as nossas cobiças, as nossas falhas, os nossos pecados,
E como eu contei para vocês no meu testemunho, só assim, depois que eu vi Jesus, eu falei, entendi. Agora eu entendi que o que eu fazia antes era errado. E agora só tem um jeito de eu fazer o que é certo. Olhar para Jesus. E as pessoas que estão do lado de vocês, ou as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que são seus amigos cristãos, eu tenho certeza que eles influenciaram. Tem algum convidado aqui? Alguém foi convidado aqui para estar aqui hoje? Você foi convidada? Quem te convidou? Glória a Deus, aleluia. E como que você convidou ela? Você falou assim, vamos para o culto hoje. Isso é uma boa influência. Por quê? Porque eu acredito que nem todo mundo aqui, nasceu na igreja. Algumas pessoas foram convidadas. A gente influencia pessoas, é automático. Nós, seres humanos, somos chamados para influenciar, para o bem ou para o mal. As nossas atitudes é que dizem isso. E Paulo, claramente, ele fez isso com a igreja de Coríntios. Ele convidou a igreja de Coríntios a olhar para a vida dele e falar, me siga, porque eu sigo a Jesus. E o que Jesus nos ensina? Essa é uma boa pergunta. O que Jesus nos ensina? Quais são os ensinamentos de Jesus? Alguém? Conversa comigo, gente. Quais são os ensinamentos de Jesus? Quais são as coisas boas que a gente tem que fazer? Alguém? Amar Jesus de todo o seu coração e amar ao próximo. Amém. Isso também é um dos ensinamentos de Jesus. Porque ele fala, tem um capítulo que o próprio Jesus, ele faz um sermão muito, muito bom, que é Mateus 5. Esse é um dos sermões mais maravilhosos que existe, porque há vários ensinamentos de Jesus. E Paulo praticava cada um deles. Por isso ele conseguia influenciar as igrejas de uma forma extraordinária. Eu fui para o campo missionário e eu fui muito influenciado pelos meus líderes. Eu fui muito tratado. Eu vim para cá, eu fui cuidado pelo Rafa, que graças a Deus hoje está lá no Peru, e ele tratou muito o meu coração. Eu mentia, eu já peguei dinheiro da carteira do meu pai sem pedir, eu já bebi, como eu falei para vocês, eu já saí com várias mulheres. Tudo isso, gente, é errado. Mas por quê? Porque eu não conseguia entender o princípio de que só Jesus pode me salvar. Só Ele pode me convencer do pecado, do juízo e da justiça. E é isso que nós temos que entender, gente. Porque a nossa vida não é uma vida fácil. Nós todos os dias lutando contra nós mesmos. Porque o diabo nos influencia para o mal, mas o Espírito Santo nos influencia para o bem. A gente não precisa de ninguém dizer que o que é certo e o que é errado, porque a gente entende. Gente, mentir é certo ou é errado? Roubar é certo ou é errado? Mentir para os nossos pais e dentre outras coisas, é certo ou errado? Trair é certo ou é errado? Colocar o nosso amiguinho contra o outro, é certo ou errado? Quantos leu isso na Bíblia? Quantos pegaram a Bíblia para ler isso e saber disso? Porque isso é um ensinamento, gente, que a gente já aprende. Isso é uma coisa que a gente nasce. A gente consegue ter o discernimento do que é certo e do que é errado. Se a gente praticar o que é mal, a gente vai influenciar as pessoas para o mal. E se a gente praticar o que é bem, a gente vai influenciar as pessoas para o bem. Isso é claro. Mas só tem como fazer isso se você deixar Jesus entrar no seu coração. Porque se você não deixar Jesus entrar no seu coração, você vai continuar praticando as coisas más. E infelizmente o nosso destino que pratica coisas más não é um destino bom. Só tem um lugar que o pecador vai, para o inferno. E só tem um lugar das pessoas que aceitam o Senhor Jesus como seu único Salvador e deixam Ele tratar o seu coração, que é ir para o céu. Não tem outro caminho, não tem outra escolha, não tem um meio termo. Esse é o termo concreto e único. E é exatamente isso que Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios. Porque a igreja de Coríntios não era uma igreja perfeita, gente, era uma igreja que pecava. A igreja de Coríntios precisava olhar para alguém e falar, o que é certo e o que é errado? Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de... Sejam meus imitadores como eu sou de... Porque Cristo é a única influência para o bem, gente. Por isso que Jesus teve que vir e morrer para nós, morrer por nós, ser entregue numa cruz, ser humilhado, ser apedrejado, ser esculachado pela população. A Bíblia fala que o Senhor enviou Ele e os mesmos os rejeitaram. Quem rejeitou? Eu e você.
Todas as vezes que a gente pratica o que é mal, a gente rejeita Jesus. Mas há esperança, gente, porque a Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é um livro sensacional. Há esperança. Há esperança para as nossas atitudes. Há esperança por aquilo que a gente faz de errado. Se a gente olhar para Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, a gente consegue ser uma boa pessoa. A gente consegue tratar bem os nossos amigos, a gente consegue vencer a mentira. Porque quem gosta aqui de fazer coisa errada? Eu sou o primeiro a levantar a mão, irmão. Porque fazer coisa errada, gente, não é uma coisa que é, meu Deus, nossa. Quantas vezes eu já peguei dinheiro porque eu queria gastar? É coisa fazer errada, porque isso está dentro do nosso coração. Esse ato errado, ele já vem desde o começo do princípio do mundo. Fazer coisa errada, gente, de certa forma não é ruim. Mas isso nos leva para um mau caminho. Isso faz com que a gente influencie outras pessoas ao errado. A gente tem a vida da Vanessa, do Edgar, que nos ensina a fazer o que é certo, segundo a palavra. A gente tem a vida do nosso pastor Nizuza, que nos ensina a fazer o que é certo. São pessoas que largaram tudo, largaram os desejos de fazer as coisas erradas para nos influenciar o que é bom. E quando a gente faz o que é bom, gente, a nossa vida muda. Porque quando eu fazia as coisas de errado, a minha mãe chegava para mim e falava: Pedro, eu tenho vergonha de você. Porque você é uma pessoa dentro de casa, mas na rua você está falando palavrão. Você é uma boa pessoa dentro de casa, mas quando as pessoas olham para você na rua, falam que você é uma má influência. E sinceramente, isso para mim destruía meu coração. Porque minha mãe chegava para mim e falava que tem vergonha do filho que tem. Pô, irmão, se isso não mexer no teu coração, não sei no que mexe. Porque para mim, a minha mãe é a maior referência. Às vezes você fala assim: pô, Pedro, mas minha mãe e meu pai não é a maior referência. Beleza, mas a tua maior referência também tem que ser Jesus. E Ele fala diariamente no teu coração o que você deve ou não fazer de certo e de errado. Vocês estão comigo? E é isso, gente. É dessa forma que a gente é influenciado para fazer o que é certo. A igreja está aqui para mostrar para a gente que há esperança. A igreja está aqui para mostrar para a gente que tudo que a gente faz de certo e de errado, há uma consequência. E quando a gente faz coisas para o errado, a nossa consequência não é boa. Quantos aqui já apanharam dos seus pais, das suas avós, por fazer alguma coisa errada? Gente, teve uma vez que eu estava na escola e eu sempre fui muito bagunceiro e imperativo. Eu sempre gostei de pular, de bagunçar, não deixava ninguém fazer lição. E a minha quinta série eu repeti a quinta série. Loucura, né? A quinta série, o que você faz? Desenho e matemática, 1 mais 1. Era o que eu fazia na quinta série. Gente, eu consegui reprovar a quinta série. E sabe o que eu quero o pior de tudo? Porque quando minha mãe ia na reunião dos pais, a professora falava: mas o teu filho não para quieto. E sabe o que é demais? Ele ainda faz com que os outros não prestem atenção na aula. Eu repeti a quinta série e adivinha o que aconteceu comigo? Eu tomei-lhe um pau. Minha mãe me bateu até umas horas dela se cansar. É algo engraçado? É. Mas me ajudou a fazer o que é certo. Desde então, eu nunca mais repeti a quinta série, né? Graças a Deus. Mas, gente, é algo muito, muito interessante. A gente tem que escutar os nossos pais. Nós temos que escutar os nossos pastores. Nós temos que escutar os nossos líderes. Por quê? Porque eles sabem o que é bom pra gente. Graças a Deus que quando eu entrei nessa igreja, o Rafael me ensinou e falou assim: irmão, tudo que tu está fazendo está errado. Você tem que mudar a sua vida. Ele foi um dos caras que influenciou minha vida. Ele foi um dos caras que, falou assim: você precisa ir para o campo missionário. E eu fui, eu vivi coisas extraordinárias no campo missionário. E hoje eu estou aqui para pregar uma palavra simples para vocês, não muito teológica, mas na prática. Hoje minha vida é chamada para influenciar. Hoje, graças a Deus, o pastor conta comigo para auxiliar os pessoas nas células. Sou líder de célula. Quem diria, um cara que fumava maconha, um cara que bebia, um cara que fazia tudo de errado, um cara que chegava em casa e dizia para a mãe: cara, eu tenho vergonha. Hoje minha mãe chega e fala assim: nossa, Mônica, como seu filho é um filho maravilhoso, ele lava a louça, ele limpa a casa, ele faz tudo isso. Como eu queria que meu filho fosse assim. Hoje eu sou chamado para influenciar. Hoje eu estou aqui para pegar uma palavra para vocês.
Eu fui contratado recente, eu cheguei do campo missionário, fiquei 3 meses desempregado. E minha oração era: Senhor, me ajude a encontrar um trabalho que eu possa pregar o evangelho para as pessoas, que eu possa impactar a vida dessas pessoas. E o Senhor me colocou na empresa Multilog. Você sabe o que eu faço quando eu chego no meu trabalho? Eu pego minha Bíblia e coloco ela em cima da minha mesa. O que tem de pessoas perguntando: que livro é esse? Gente, é surreal. Hoje eu alcanço pessoas no meu trabalho. Hoje eu consigo influenciar as pessoas para o bem. As pessoas acham e chegam para mim: ah, Pedro, é normal, porque eu estou passando por uma dificuldade, mas, pô, não sei, minha mulher não quer mais falar comigo, o meu filho está mal comigo. E eu chego lá e falo assim: olha, Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua história. Por quê? Porque antes eu era a pessoa que influenciava outros para o mal, levava meus amigos para fazer coisa errada. Hoje eu sou a pessoa que influencia meus amigos, trazendo ele para a igreja. Hoje eu posso ministrar na vida de vocês. Hoje praticamente eu sou um exemplo para vocês. Uma coisa que eu posso dizer é: olhem para mim, porque eu sou imitador de Jesus. Todos os dias eu luto contra o meu pecado. Todos os dias eu luto para fazer as coisas certas. Por quê? Porque quem me ensinou foi Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Há alguns passos, há algumas regrinhas que nós podemos seguir para ser imitador. Primeira regrinha: viver um exemplo. A vivência de um cotidiano que reflita os ensinamentos de Jesus com amor, perdão e propósito. Nós somos diferentes quando nós exercemos amor na vida do nosso próximo, quando nós perdoamos aqueles que nos ferem e quando a nossa vida tem um propósito. Qual que é o propósito da nossa vida? Influenciar pessoas. Nós somos influência na nossa escola. Você é uma influência na sua escola. Você é uma influência na sua casa. As pessoas olham para a sua vida. Você talvez seja o único livro que as pessoas vão ver. Talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ler, através das tuas atitudes. Talvez as pessoas vão, a única coisa que elas vão ver da Bíblia é a sua vida, porque a sua vida é um exemplo. Vocês estão entendendo? Ser um espelho da graça. O objetivo é que a vida de cada cristão seja um espelho que reflita a graça de Deus, e inspire outras pessoas a seguirem o mesmo caminho da fé. Quantos aqui tiram boas notas? Glória a Deus. Eu não era essa pessoa. Eu passei de ano com 5, né? Mas nós somos influenciados. Todas as vezes que você se esforça para tirar uma boa nota, para a honra e glória do Senhor, você influencia outras pessoas. Quando você ajuda o teu amiguinho a entender que A mais A é B nas aulas, você está influenciando ele para o bem. Quando o teu amiguinho chega e fala assim: cara, não estou bem, estou triste, lá em casa meus pais não param de brigar, lá em casa está muito difícil, e você fala assim: posso orar pela tua vida? Você está influenciando ele para o bem. Quando você chega para o seu amiguinho e chama ele para a igreja, e mostra para ele o que ele está fazendo de errado, você está influenciando ele para o bem. Vocês são influências, só que vocês precisam se permitir a ser essa pessoa. E a gente só consegue encontrar esses traços de uma boa influência na palavra de Deus. Não tem outro lugar, gente. Se a gente não meditar de dia e de noite, como diz a palavra, a gente não vai ser uma influência para o bem. Nós vamos ser uma influência para o mal. Amém? Transformação pelo Espírito Santo. A capacidade de imitar a Cristo é possível através da ação do Espírito Santo, que molda o cristão para torná-lo cada dia mais semelhante a Jesus. Assim como a gente viu, Paulo, ele falava: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A maior referência de Paulo era Jesus. No livro de João, João escreve e fala assim, que o Senhor nos deu a capacidade de se tornar filho de Deus. O Senhor nos dá essa capacidade para que cada dia mais nós sejamos mais parecidos com Ele. As pessoas que a gente convive nos influenciam. Quantos aqui tem um amigo que tem uma frase mó da hora?
Eu passei um tempo lá no CTM e tinha um amigo meu que chamava Léo. Ele sempre chegava e falava assim para mim: Pedro, eu acho é pouco. Eu achava essa frase muito interessante, porque toda vez que eu fazia alguma coisa de errado e tomava uma punição, ele chegava para mim e falava: eu acho é pouco. Todas as vezes que eu tinha que, sei lá, lavar o banheiro mais de uma vez porque eu não lavei bem, ele chegava para mim e falava: eu acho é pouco. Essas frasinhas, essas frases curtas ficam na nossa cabeça e, cara, isso pegou, meu. Isso ficou um chiclete. Todas as pessoas aqui que chegam comigo e acontece alguma coisa, falam: eu acho é pouco. Por quê? Ele me influenciou, cara. Quem tem essa frase? Quem tem algumas frases que seus amigos falam? Fala uma boa aí pra gente. Conversa comigo, pode falar, fala uma boa. Cara, a gente é influenciado, cara. A gente é influenciado. Sabia que a música que a gente escuta nos influencia? Você sabia que as coisas que a gente vê nos influencia? Eu estava sendo muito influenciado por joguinho no telefone. Eu estava um vício num joguinho de telefone terrível, cara. Nossa, eu amava jogar Clash Royale. E uma coisa que também eu fazia muito. Calma aí, pô. Calma aí. Calma aí, pô. Oh, vocês não jogam Clash Royale? Mas, bom, eu jogava. Eu amava jogar Clash Royale. Vocês mexem no Instagram? Quantos aqui tem Insta? Gente, viu? Acho que, na verdade, a pergunta é quem não tem. Isso é uma das coisas que nos influencia. Notícia de famosos. Quantos aqui sabem? Isso é uma coisa que nos influencia. Quem sabe o que Vinícius Júnior fez com a Virgínia? Ah, peguei vocês aí, ó. Cara, nos influencia. Isso é papo de escola, cara. A gente chega, vê essas informações na rede social e fala: pô, tu sabe o que o Vinícius Júnior fez com a Virgínia? Tu viu o que ele postou? Já virou papo aí na mesa aí, ó. Tá todo mundo conversando sobre. Gente, isso nos influencia, cara. Agora a pergunta é: quantos aqui chegam e falam uma passagem bíblica para a pessoa da escola? Ô glória, tem pessoas crentes nesse lugar. Aleluia. Isso é influência, isso é influência, gente. Isso é influência. Porque hoje tudo que a gente faz praticamente nos influencia, principalmente as redes sociais. Você sabe quanto tempo eu estou sem mexer no Instagram? Eu vou fazer 2 meses que eu não mexo no Instagram. Eu, no sentido literal, deletei minha conta. Se vocês procurarem lá Pedro Ramos, vocês não vão encontrar nem no Facebook, nem no Instagram. Porque estavam me influenciando para o mal. Eu estava perdendo tempo vendo rios atrás de rios e não estava lendo a Bíblia. Descobri que isso estava me influenciando para o mal. O que eu fiz? Deletei. 2 meses sem mexer no Instagram. Você sabe quanto tempo eu estou sem jogar Clash Royale? Estou 2 meses sem jogar Clash Royale, irmão. Por quê? Estava tomando meu tempo. Eu estava sendo influenciado por aquilo que eu estava fazendo. E perdendo tempo em ler a Bíblia. As minhas más atitudes estavam voltando a fazer o que era errado. E graças a Deus, ao meu bom Deus, eu deixei de jogar Clash Royale. Gente, a gente precisa se permitir ser transformado pelo Espírito Santo. Nós precisamos escutar Ele, para que nós sejamos influência para o bem. Vamos para o próximo tópico. Demonstração da fé. Paulo mostra que a fé em Jesus não é apenas um conjunto de regras, mas algo que deve ser vivido na prática e manifestado na vida cotidiana, influenciando outras pessoas. Quando você deixa de mentir e ensina para o teu amiguinho que mentir é errado, você está influenciando ele a cada dia ser mais parecido com Jesus. Quando você permite que o Espírito Santo fale ao teu coração para que você mude algumas atitudes, você cada dia se torna mais parecido com Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Exemplo na prática. Paulo se coloca como um exemplo, incentivando a outros a viverem de tal forma que Cristo possa ser visto através de suas vidas. Como eu disse para vocês no começo,
às vezes o teu amigo da escola, às vezes o teu pai, as pessoas que você está querendo converter ao cristianismo, talvez você vai ser o único livro, ou a única passagem da Bíblia que elas vão ver na sua vida. Se você não permitir que o Espírito Santo te molde e viva cada dia mais parecido com Jesus, as outras pessoas que estão perto de você não vão ver isso. Vão se afastar, vão te esculachar, alguma coisa do tipo. Amém, gente? Quanto tempo eu tenho aqui? Tem mais quanto tempo? E é isso, gente. Amém, glória a Deus. E é isso, gente. Vamos dar uma lida em... Olha que passagem interessante que eu separei para vocês aqui. Vamos dar uma lida em Gálatas 5. Vocês acharam? Quem não achar, pode acompanhar aqui no telão. Gálatas 5 diz assim. Gálatas 5, verso 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito Santo de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Amém? Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Ele é a única pessoa que pode guiar a gente para o bem. Ele é a única pessoa que vai nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ele é o nosso maior influenciador. O Espírito Santo ele foi deixado por Jesus. Jesus falou assim: eu preciso ir para que o Consolador fique com vocês. E a Bíblia fala que ele é o único que nos convence. Então, se a gente não deixar ser guiados pelo Espírito Santo, meu amigo, nós estamos muito lascados. E é exatamente o que a gente encontra aqui em Gálatas 5. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque se a gente não for guiado pelo Espírito Santo, gente, a nossa vida é uma vida de tristeza. A nossa vida vai ser uma vida de angústia. Eu não sei se aqui tem alguém que tem depressão ou algo do tipo. É uma vida vazia, gente. Era o que eu vivia há um tempo atrás. Uma vida sem propósito. Uma vida triste. Sabe? Então, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Que a gente permita que o Senhor essa noite deixe com que Ele mude os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Vocês são novos, o Senhor tem muito para usar na vida de vocês. Principalmente na escola, na célula, na casa de vocês. Amém? E eu acredito que é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Permita que o Espírito Santo guie a vida de vocês. Eu convido vocês a ficarem de pé. Convido vocês a ter um momento de oração. Pode ficar de pé, gente. Vamos ficar de pé. Quero chamar o Edgar e a Vanessa aqui para orar pela vida de vocês. E as pessoas que sentir o Espírito Santo falar no coração de vocês, vem aqui na frente. Os que tenham esse desejo de influenciar as pessoas para o bem, ou até mesmo de ser influenciado pelo Espírito Santo, vem aqui na frente para a gente orar pela vida de vocês. Pode vir, gente. Vem você chegar para cá. Glória a Deus. Que nós sejamos uma influência, que a gente seja uma influência para essa geração. Que o Senhor possa usar as nossas vidas para alcançar outras pessoas. A gente vai fazer uma oração agora. Eu quero que você converse com Deus. Fale com Ele. Que você seja uma boa influência para essa geração. Que o Senhor possa usar a vida de vocês nas